Olá, eu sou o professor Dr. Leandro Henrique Magalhães e vamos ver um pouquinho sobre aquilo que nós vamos abordar nesse curso, né? Um pouquinho daquele conteúdo, do que nós vamos, tratar de forma mais específica. Vamos lá, então? Nós vamos falar um pouquinho sobre revitalização urbana, a importância da revitalização urbana para as cidades, claro que sempre aliada aí com a questão cultural, né, que é o nosso foco, com o turismo, vamos tratar de uma forma integrada. Entendendo que a revitalização urbana, ela envolve transformações geralmente de áreas degradadas, né? Então, aquelas áreas que por algum motivo sofreram um processo de degradação e que elas precisam então ser revitalizadas. Ou áreas subutilizadas. Nós também temos nas cidades áreas que, por algum motivo, estão, né, passando por um momento de dificuldades, de, né, subutilização, áreas que em algum momento já teve, né, grande importância, que naquele momento está passando por alguma situação. Então vamos tratar também desse assunto, né? A área, quando a gente fala de revitalização urbana, nesses dois aspectos, né? Entendendo que essas áreas, elas são áreas que têm um papel importante ainda na sociedade, que ela pode ser potencializada, né? Ela pode se tornar atrativos a partir de melhorias em sua infraestrutura, a partir de investimento na parte estética também, né? Trazendo, né, deixando o espaço mais agradável, mais bonito, mais aconchegante, né? E claro que tem que ser um espaço com funcionalidade, visando sempre a qualidade de vida dos residentes e também, né, dos visitantes. Quando a gente fala em revitalização urbana, estamos falando em um processo que não envolve apenas uma área, mas é um processo interdisciplinar, que envolve, é claro, o urbanismo, a arquitetura, a sociologia, a história, a economia, né, vários atores aí envolvidos na revitalização urbana. Vamos abordar um pouquinho, né, sobre esse tema também. Vamos avançar nas nossas discussões e falar um pouco sobre as dimensões que envolvem essa revitalização. São diversos elementos que a gente tem que considerar quando eu penso na revitalização urbana. Sejam elas, né, aspectos físicos, né, do espaço, sociais, como que a sociedade, né, está integrada a esse processo, econômicos, claro, a gente tem que pensar no resultado econômico que aquela revitalização pode trazer para a comunidade, focando e abordando de forma mais específica a economia criativa e também, né, aspectos culturais. Então vamos abordar esses elementos aí no decorrer das nossas aulas, né? Focando também na importância da participação comunitária. Um processo de revitalização urbana, né, entendemos que a comunidade tem que estar ali atuando de forma efetiva para que aquilo tenha sucesso, né, para que aquele processo seja incorporado, seja entendido, né, e seja também aproveitado, utilizado, né, pela comunidade. Então o envolvimento da comunidade é fundamental nesse processo. Nesse sentido, quem está à frente, né, dessa situação, quem está à frente desses projetos, né, que geralmente está envolvido aí com políticas públicas de urbanização, tem que pensar em políticas públicas inclusivas, né, visando sempre o combate à desigualdade e promoção da justiça social. Seguindo nessa linha, né, nós estamos falando de revitalização urbana, vamos entender que a arte pública tem um papel fundamental nesse processo e vamos trabalhar um pouquinho sobre, né, esse vínculo, né, essa aliança entre arte pública e espaços urbanos. Entendendo aqui a arte pública como uma forma de intervenção artística em espaços acessíveis a todos, né? Então, espaço público, arte pública, ou seja, todos podem ter acesso. Então, são intervenções artísticas em espaços de circulação, onde todos, né, toda a população pode ter acesso, independente, tá, de qualquer situação. Visando engajar a comunidade, claro, né, refletir sobre a identidade local. Um processo de arte urbana tem que ter essa preocupação, né, de entender como que aquela obra, como que aquela intervenção, né, reflete aquela comunidade, o pertencimento, a identidade local, e só assim eu vou garantir um diálogo com a sociedade. Nós temos várias possibilidades, né? Quando a gente fala em arte urbana, pode incluir aí murais, é muito comum a gente encontrar murais, né? É uma realidade hoje em vários lugares do Brasil, a gente vai falar sobre isso, sobre os grafites, né? Não só do Brasil, mas do Brasil e do mundo. Esculturas também, muito comum, tá? Na cidade nós encontrarmos a arte pública, né? A intervenção por meio das esculturas, de instalações, de performances também, né? Então tudo isso a gente está entendendo como arte pública, tá? E a arte pública tem um papel fundamental nesse processo de revitalização que nós estamos falando, tá? A revitalização urbana e a arte pública caminham junto,
né, elas se complementam. Se eu estou pensando num processo de revitalização, é fundamental já pensar no papel da arte pública nesse espaço, tendo em vista que a revitalização transforma áreas degradadas, né, como a gente já viu, ou áreas que por algum motivo, né, está sendo desocupado, ou tem pouca ocupação, enquanto que a arte pública acrescenta um valor cultural e social a esse ambiente, né, deixando os espaços com um significado, né, muito mais efetivo para a comunidade que está envolvida no processo e também tem um papel fundamental na atração de visitantes. Então, quando a gente pensa em turismo, né, turismo cultural, turismo sustentável, né, a arte urbana tem um papel fundamental e, quando eu penso em economia criativa, né, um estímulo à economia local. Bom, nós temos um processo de enriquecimento cultural. Tá? A arte pública traz esse enriquecimento cultural, né? Ela possibilita que diversas manifestações possam ser incorporadas nesse processo, nesse ambiente, nessa localidade e, como a gente já falou, fortalecendo a identidade, trazendo coesão social. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse conceito de coesão social e comunitária e garantindo uma participação efetiva e cidadã. Quando a gente pensa em murais, em esculturas, né, que estão incorporando esses elementos, nós estamos falando aí de interação social, né, de intervenção e de interação social que traz, né, geralmente possibilita e reflete aí questões sociais e culturais daquela comunidade. Né, a importância desses conceitos a gente vai trabalhando no decorrer das nossas aulas. A interação cultural, né, é possibilitada justamente por conta dessa arte urbana. Tá? Que ela está nesses espaços nas cidades, né? Então ela promove a coexistência harmoniosa, né, entre as pessoas de diferentes identidades culturais, né? À medida que eu tenho esse diálogo por meio da cultura, né? Então essa coexistência harmoniosa ela se torna possível, enriquece a vida urbana e contribui para uma sociedade cada vez mais inclusiva, inovadora e que respeita sempre, né, o outro. Então, um processo de interação e integração social, né? Isso que a gente está falando. A arte pública é a interação social. A arte pública facilita, né, traz elementos que promovem essa interação, a partir que eu tenho possibilidade de troca de experiências entre diferentes culturas, entre diferentes etnias, diferentes formas de enxergar o mundo. Né? Nós temos essa possibilidade muito marcante a partir da arte pública, o respeito em relação ao outro. Né? No Brasil e no exterior, nós vamos ver durante as aulas, né, nós temos vários exemplos de potencial, né, de interação, de troca de experiências nas cidades por meio da arte pública. Né? Então, a paisagem urbana como um espaço para celebrar a diversidade de culturas, né, a diversidade cultural. E é claro que isso vai fortalecer a coesão comunitária. Né? A coesão ela é essencial para que a sociedade possa funcionar de forma harmoniosa. E a arte pública contribui para isso, né? Para promover, criar espaços de diálogo, criar espaços de discussão, espaços de inclusão e incentivar a participação efetiva, né, de todos os elementos, de todos os membros, de todas as pessoas que compõem aquela sociedade. Uma participação cívica, de forma ativa, né, que fortalece a identidade e, é claro, que quando fortalece a identidade, fortalece o senso de pertencimento, tá? Vamos abordar conceitos e impactos, né? Então a arte urbana é a partir dos seus impactos, né? Vamos conceituar, entender como que isso interfere, como que isso, né, de alguma forma, né, traz ali um debate, uma discussão, né, uma transformação da sociedade. Vamos trabalhar com algumas de suas características, né, como por exemplo a efemeridade, né? Essa é uma das características da arte urbana, né? Ela é efêmera, ela se transforma, a sociedade ela é dinâmica, né? O mundo urbano é muito dinâmico e a arte urbana ela carrega um pouco desse dinamismo, né? Por isso que ela é efêmera, ela se transforma também, né? E inclui, entre outros, o grafite, murais, intervenções, né? E é claro que vai depender de cada realidade, de cada sociedade, porque a arte urbana reflete, né, a sociedade e a cultura das cidades, também atuando como uma forma de comunicação, né? Uma forma de se comunicar, né? As pessoas, né, as comunidades se comunicam também por meio da arte urbana, também podendo servir como elemento de protesto social. Vamos aprofundar toda essa discussão, ok? Então, pessoal, é isso, né? Fechamos aqui uma introdução daquilo que nós vamos trabalhar em nossas aulas. Espero que vocês tenham compreendido, tenham se gostado, né, e ficado interessados nesse conteúdo. E nós nos vemos, então, na nossa próxima videoaula.